dia, sejam bem-vindos à Opinião Pública desta sexta-feira. Hoje debatemos a questão dos donativos dados em prol da recuperação da bebé Matilde. Foi feita uma campanha de angariação para comprar um medicamento, o mais caro do mundo, que afinal acabou por ser pago pelo Estado. Queremos saber o que pensa sobre o que deve agora ser feito à verba que foi recebida. Concorda ou não com a opção dos pais de ajudarem outras crianças com atrofia muscular espinal? A alteração do objetivo inicial deixa ou não incertezas entre aqueles que resolveram ajudar Matilde? Contamos com a sua opinião. Para participar basta inscrever-se para os habituais números de telefone, que aqui recordamos é o 21 416 1147 e também o 21 416 1148. E os pais de Matilde dizem que a bebé está a reagir bem à toma do medicamento. Em conferência de imprensa explicaram ontem como estão a gerir os 2,5 milhões de euros que receberam em doações. Pronto, a Matilde... Desculpa. As palavras faltam para dizer que ao fim de 3 meses as notícias são boas. Isto foi o renascer da Matilde. Está a reagir bem, está bem disposta, fala muito connosco. Está um bocadinho mais rabugenta, mas é normal porque os corticoides é uma medicação um bocadinho agressiva, mas à parte disso ela está bem. E em casa desde quarta-feira, depois de lhe ter sido administrado o medicamento mais caro do mundo. É um misto de emoções, porque isto era muito o que nós queríamos, não é? Mas viemos para casa e agora, pronto, é a expectativa. E há aqui um longo caminho a percorrer, No entanto, no nosso entender, o mais difícil foi conseguido. E dizem graças à ajuda dos portugueses que contribuíram com 2,5 milhões de euros para uma conta solidária. O tratamento acabou por ser suportado pelo Estado. Da conta, os pais dizem que usaram 4.000 euros para tratamentos de fisioterapia da filha e outros cerca de 50.000 para ajudar pelo menos outras 10 crianças. O dinheiro que está na conta da Matilde está na conta da Matilde, não está na conta dos pais. E desse valor é onde estamos a ajudar as outras famílias. As ajudas são feitas diretamente com as clínicas e com as empresas que as famílias nos enviam os orçamentos. Nós temos pais que disseram-nos a nós, quando nós ajudámos, que disseram-nos que isto é melhor do que ser o Euromilhões, porque trata-se da saúde dos filhos. Temos vários pais que nos disseram isso e nós concordamos plenamente com isso. Miguel prepara-se para voltar ao trabalho. Carla vai continuar em casa com Matilde. A bebê é agora seguida semanalmente no hospital. Dentro de um mês deverá passar a ser acompanhada de 15 em 15 dias. Eu recordo que neste programa queremos perceber como se enquadra este caso à luz da lei. Para isso contamos com a análise de Sofia Martins dos Santos, advogada, e à minha direita do fiscalista Leonardo Marques dos Santos. Bom dia, sejam ambos bem-vindos a este Opinião Pública. Começo por si, Sofia Martins. Estamos aqui a falar de uma situação em que houve ou não uma alteração das circunstâncias para as quais foi doado este dinheiro e, havendo essa alteração, que consequências é que podem daí advir? Ana, sim. Em primeiro lugar, na minha opinião, parece-me que estamos aqui perante uma alteração das circunstâncias que estiveram na base destas doações e, portanto, parece-me que podemos recorrer aqui a um instituto que o nosso Código Civil tem e que é a resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstâncias que estiveram na base do negócio. Eu percebo que para os nossos telespectadores possa ser um pouco estranho estarmos aqui a falar do negócio, mas, na verdade, sim, trata-se... Sobretudo de um contrato. Exatamente. Há aqui, efetivamente, à luz da lei, uma angariação, seja ela qual for, é um contrato? Exato. É um negócio jurídico e, portanto, é passível de resolução à luz deste Instituto, porque este Instituto de alteração das circunstâncias que estiveram na base do negócio remete-nos para a figura da resolução e, portanto, na prática as pessoas poderão pedir o reembolso. Falando de uma forma simples, para as pessoas perceberem, podem de facto pedir o reembolso do valor que doaram. Agora, outra questão será a forma como este reembolso é pedido, porque na verdade não é expectável que, tendo em consideração, estamos a falar de mais de 2,5 milhões de euros e não é expectável que os pais da criança interpelem as pessoas que fizeram essas doações
para fazerem o reembolso. É expectável o contrário. Mas o contrário pode acontecer? Exatamente. É expectável precisamente o contrário. É expectável que as pessoas que fizeram essas doações interpelem os pais da criança para fazerem a devolução do dinheiro. Isto se considerar efetivamente que o dinheiro que doaram não está a ser usado para os fins para o qual o fizeram. Precisamente porque a lei também prevê que possa haver uma modificação dos termos do contrato e, portanto, desta doação. E, portanto, se as pessoas aceitarem que existe uma alocação dos fundos a outra causa, é claro que isso é perfeitamente possível e, nesse caso, já não se daria o tal reembolso que eu há pouco falava. Mas vamos ser muito pragmáticos. Estamos a falar aqui de um contrato, mas que não houve assinaturas, não houve efetivamente um redigir das cláusulas que levou a esta troca de dinheiro entre pais e doadores. Portanto, está na consciência, digamos assim, de cada um, avaliar se efetivamente o dinheiro que doou está a ser usado para os fins para o qual o fez? Exatamente. Está na consciência de cada um perceber se de facto se sente afetado por esta alteração das circunstâncias e pedir ou não a resolução desse contrato e, portanto, interpelar os pais para que procedam à devolução dos montantes doados. E os pais podem, digamos que, contestar essa opinião daqueles que doaram, dizendo, efetivamente, não comprámos um medicamento, mas nós temos uma filha que está doente, e isso está mais do que comprovado, é uma criança que necessita de cuidados de saúde hoje e possivelmente até ao até ao final da vida, cuidados de saúde que serão caros, certamente, e, portanto, eles podem alegar essas circunstâncias para dizer algo mudou, mas o fim é o mesmo, é a saúde da Matilde? Claro que sim. Depois estamos no domínio da interpretação e isso, obviamente, caberá possivelmente a um tribunal, se chegarmos a vias de facto, mas basicamente o que a lei diz é que tem que haver uma alteração anormal das circunstâncias e essa alteração tem que existir. E, efetivamente, não tem dúvidas que essa alteração existe? Tenho bastante... O meu instinto jurídico diz-me que de facto existe, porque, repare, a partir do momento em que nós temos um anúncio público, e é verdade que não existiu nenhum contrato escrito, mas existem declarações públicas feitas nomeadamente nas redes sociais, em que se pede dinheiro para um determinado fim, e esse fim se altera, então aí temos uma alteração das circunstâncias, porque efetivamente quando foi pedido o valor para o medicamento, foi pedido para um medicamento, não foi pedido para uma cadeira de rodas ou para uma cama articulada, independentemente, obviamente que quem doou, muito provavelmente, estará consciente de que a criança vai precisar de cuidados no futuro e quem doou certamente terá isso em consideração e possivelmente até aceitará essa circunstância, mas é necessário que seja dada a oportunidade às pessoas de se pronunciarem se querem ou não, dentro de um prazo razoável, que é isso que a lei diz, remetendo-nos depois para as figuras da nulidade e da anulabilidade. Nós sabemos que a nulidade pode ser arguida a todo o tempo, o que nos deixa aqui num vazio em termos temporais. A anulabilidade terá o prazo de um ano para ser arguida, mas efetivamente parece-me que se for dado um prazo ainda que mais curto, por exemplo, do prazo que foi dado para que se procedesse aos donativos, parece-me que seria um prazo razoável dentro daquilo que a lei prescreve. Este é um tema delicado, creio que nisso todos nós concordamos, porque estamos a falar efetivamente de uma criança numa situação difícil e todos compreendemos que estes pais estão obviamente a tentar lutar pela saúde da filha, não é isso que está em causa neste programa. Mas perante esta decisão tornada pública dos pais de agora usarem esse dinheiro não só em prol da Matilde, mas também de outras crianças que tenham a mesma patologia ou outras, porque eles abrem essa possibilidade também de o fazer para crianças com outras doenças, os pais podem ou não estar a cometer uma ilegalidade. O termo é difícil quando estamos a falar de crianças doentes, eu sei, mas na verdade estamos só a tentar enquadrar isto à luz do que a lei diz sem olhar para casos particulares. Eu não lhe chamaria uma ilegalidade, eu diria que
em casos semelhantes, em casos, porque de facto nós não nos podemos pronunciar sobre o caso concreto, mas em casos semelhantes em que as pessoas recebem donativos e depois há uma alteração das circunstâncias, conforme existiu neste caso, na minha opinião, enquanto jurista e advogada, aquilo que me parece é que as pessoas têm que se salvaguardar. E para proteção dos próprios, é bom que seja dado a conhecer ao público em geral, da mesma forma pela qual também pediram os donativos, que as pessoas dispõem de um determinado prazo para pedir a restituição, a resolução do contrato e, portanto, a restituição dos montantes que foram doados, porque o que acontece é que, não lhe chamando uma ilegalidade, porque juridicamente isso não seria correto, mas o que pode acontecer é que no futuro, ainda que tenham alocado esses montantes a causas muito nobres, como me parece que é o caso, o que pode acontecer é que quem doou pode pedir na mesma esses montantes. E, portanto... E numa altura em que os pais já não têm o dinheiro. Ter essa verba. Exatamente. E, portanto, por uma questão de proteção das pessoas que recebem este tipo de donativos e que, entretanto, que houve uma alteração das circunstâncias, o meu conselho jurídico é, de facto, que as pessoas deem um prazo razoável para que seja feita a interpelação para devolução dos montantes doados e, fim desse prazo, aí sim, já poderão, na minha ótica, fazer com esse dinheiro, alocar esse dinheiro, de facto, a este tipo de causas que são muitíssimo nobres e que me parecem perfeitamente pertinentes. Mas para isso, possivelmente, os pais também teriam que ter apoio jurídico que, publicamente, ainda não foi notado, não sabemos se eles estão a ser ou não acompanhados a esse nível. Leonardo, vamos falar agora de uma outra questão. Mais uma vez eu volto a dizer que estamos aqui a falar de dinheiro e questões fiscais e legais numa situação que é delicada, porque estamos a falar da saúde de uma criança, mas a verdade é que estamos a falar de uma doação, de uma angariação de 2,5 milhões de euros. Pode haver aqui a possibilidade do Estado vir a tributar esta verba? Bom, eu acho que a primeira mensagem que nós devemos deixar aqui absolutamente clara e que terá depois um impacto no enquadramento jurídico ou tributário é, de longe, o mais importante, de longe, é a questão da saúde da criança e, portanto, a questão jurídica e a questão tributária devem adaptar-se e devem vir como absolutamente secundária a qualquer enquadramento jurídico e qualquer enquadramento fiscal que nós possamos fazer desta situação. Portanto, não podem restar quaisquer dúvidas que o mais importante foi, de facto, angariar os fundos. E isto leva-me à questão do enquadramento jurídico ou tributário. Porquê? Porque a nossa sociedade respondeu, e bem, tantas coisas que nós como sociedade fazemos mal, esta não foi uma delas. Nós fizemos bem. A sociedade detectou uma situação que é anómala, uma situação em que, enfim, na sociedade portuguesa atual é chocante e mobilizou-se de uma forma praticamente instantânea para resolver o problema. E isto tem um impacto na parte jurídico-tributária. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, as regras que se aplicam a este enquadramento não são necessariamente ou exclusivamente regras de direito, são regras de sociedade. São regras da sociedade. A sociedade portou-se bem. Isto deve ser premiado, isto não deve ser censurado. A questão é, as regras fiscais admitem essa avaliação emocional, digamos assim? As regras fiscais e as regras civis também... Porque há regras para o enquadramento também deste tipo Correto. de angariações. E era aí que eu queria chegar. Ou seja, eu, no fundo, queria começar por deixar claro que isto é um tema de sociedade. Porque quando nós enquadramos isto como um tema de sociedade, nós temos a possibilidade de dizer que estas entregas se qualificam como donativos de acordo com os usos sociais. Portanto, na questão a montantes, as pessoas, quando entregaram os donativos enfim, aos pais, eu não queria nada pessoalizar a situação, até porque não conheço os detalhes, os contornos exatos, para além daquilo que são as declarações públicas. E no fundo, deixe-me fazer este parênteses. O que nós queremos precisamente neste programa é perceber o enquadramento deste tipo de casos, até para que não restem fantasmas e que, para situações futuras, os portugueses possam reagir com a mesma solidariedade que lhes é habitual. E devem. Ou seja, na verdade, a legislação fiscal prevê que existam donativos de acordo com os usos sociais, que trata de forma diferente das doações. Aliás, como o Código Civil. O Código Civil tem um regime de doações e tem um regime de donativos de acordo com os usos sociais, que diz expressamente que não se aplica ao regime das doações. Ora, os donativos de acordo com os usos sociais não têm imposto de selo, são isentos. E, portanto, até aos 500 euros não existe qualquer incidência, não existe necessidade de fazer face ao pagamento de imposto de selo.
Ora, quando nós enquadramos isto nas regras da sociedade e enfim, no trato social, também a questão jurídica, do ponto de vista civil, vem ser muito mais complexa. Porquê? Porque não é absolutamente claro que todas as regras de direito civil aplicáveis aos contratos se apliquem a esta situação. Enfim, há autores americanos que dizem, enfim, sem ironia, que quando as regras do trato social regem, não há qualquer necessidade para o direito intervir. Portanto, é disto que estamos a falar. Estamos a falar de regras do trato social. Deixa-me agora introduzir aqui uma questão. O Ministério das Finanças, em pedidos de explicação feitos por órgãos de comunicação social, lembrou que em julho o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais havia dito que, neste caso, não se justificaria a aplicação da incidência do tal imposto de selo que acabou de falar. Até aí, portanto, vai ao encontro do que estava a dizer. Mas depois há uma ressalva, diz que, adiantando agora, que o caso é diferente relativamente, e agora abro parênteses, relativamente a este outro caso em concreto, não nos pronunciamos. Pode haver aqui ou não uma mudança da avaliação deste caso, tendo em conta o que já falámos aqui também relativamente à questão mais legal. Pode haver agora aqui uma interpretação diferente do tipo de donativos de que estamos a falar, ou eles continuam a ser donativos para a saúde, ponto final, e portanto não são tributáveis? Sim, ou seja, este enquadramento que eu faço como donativos de acordo com os usos sociais, admito, em primeiro lugar, que pode não ser absolutamente unânime, mas enfim, é a minha opinião. Se não é um uso social ajudar uma criança com problemas de saúde na nossa sociedade, enfim, custa-me um bocadinho. É o enquadramento que eu faço, acredito que não seja unânime. Então, e também não deixar muito claro, porque não então não haver da parte da tutela uma clarificação logo deste assunto? Portanto, a questão não é tributável, ponto final. Sim, atenção, os donativos de acordo com os sociais não são tributados até um montante de 500 euros. Admito que a tutela não se queira pronunciar sobre o caso concreto, assim como eu preferia não fazer, por, enfim, a ausência de conhecimento do detalhe e porque estas questões de enquadramento devem ser feitas, enfim, em sede própria, através dos mecanismos da autoridade tributária no caso, enfim, recolhendo a informação que é necessária. Existem mecanismos próprios para fazer pedidos de informação de enquadramento fiscal que não são propriamente compatíveis com os meios que têm vindo a ser utilizados. Quando fala de 500 euros, estamos a falar por donativo, por cada um dos donativos ou no total? Por donativo. Isso significa que o imposto de selo só seria aplicado àqueles que doaram de 500 euros para cima? Sim. Quem doou 20 euros, 100 euros, não será tributável? Sim. Porventura o enquadramento possivelmente é uma euros... pequeníssima parcela, digo eu, deste valor. Eu acho que acho que a maior parte dos donativos foi abaixo de 500 euros e, portanto, devíamos estar a falar de uma franja relativamente reduzida nos donativos que foram feitos até ao momento. O enquadramento agora da utilização das verbas de acordo com a informação que tem vindo a ser passada, parece-me que pode ser ligeiramente diferente, até porque, enquanto que os donativos iniciais foram feitos em dinheiro, foram feitos através de transferências bancárias, neste momento aquilo que me é dado a conhecer, é que o que está a acontecer são pagamentos de bens ou de serviços. Ora, eu tenho alguma dificuldade em encontrar uma norma de incidência que tribute estes pagamentos deste tipo de serviços. Portanto, embora, enfim, o resultado final possa ser aparentemente igual, ou seja, a não tributação, eu acho que o enquadramento de facto é diferente, o que também justifica, enfim, alguma parcimónia no enquadramento feito por parte da tutela. Mas aquilo que me é dado a conhecer não é que as pessoas que recolheram os donativos estejam a fazer transferências para contas de pessoas, mas sim a pagar alguns serviços. Pronto. Dito isto, o nosso quadro jurídico, em termos de entregas gratuitas, não é absolutamente claro, não é absolutamente transparente e não está pensado para este tipo de situações. Ou seja, se do ponto de vista mais legal existe uma autorização que é preciso ser pedida para a recolha de receitas junto da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, do ponto de vista fiscal, aquilo que é o regime como ele está pensado, é essencialmente de donativos serem entregues a entidades com personalidade jurídica e depois, e na maior parte das vezes, com o reconhecimento de utilidade pública ou de IPSS. Ou seja, na verdade, os donativos, tal como eles são configurados pelo regime do mecenato que está nos Estatutos de Benefícios Fiscais, são entregas de pessoas singulares ou coletivas a pessoas coletivas, não diretamente a indivíduos. Está a referir que há aqui um vazio legal? Há aqui... eu não estou a dizer que há um vazio legal, estou a dizer que o regime não está pensado para donativos entre pessoas singulares. O facto de não estar pensado e essa previsão não existir não significa que exista um vazio legal, existe uma intenção, provavelmente, de regular este tipo de situações. Ou seja, o regime do mecenato está pensado
provavelmente por motivos de política fiscal, que até gostava de explicar, para entregas a pessoas coletivas. A verdade é que as redes sociais, acima de tudo as redes sociais, têm aberto margem para que pessoas individuais possam fazer por conta própria estes pedidos de ajuda. Perfeito, exatamente. O que faz com que, ou seja, do ponto de vista da realidade fática, eles acontecem, o regime legal e até o regime fiscal não estão absolutamente pensados para este tipo de entregas entre pessoas, o que faz com que nós os dois estejamos aqui a discutir uma situação que provavelmente não devíamos estar a discutir. Ou seja, o ideal nesta situação era o regime jurídico ser absolutamente claro para que as pessoas estivessem efetivamente concentradas naquilo que é importante, que é algumas pessoas a ajudar e as pessoas que estão a ser ajudadas concentradas naquilo que têm que fazer. Ou seja, em termos de discussão daquilo que, enfim, da nossa discussão, o ideal era não haver discussão. O ideal era nós não estarmos aqui a discutir por o regime ser absolutamente claro e transparente, que não é. Portanto, enfim, a Sofia estava a falar no regime da resolução do contrato. Eu não estou absolutamente seguro que o regime de resolução do contrato se aplique. Assim, não é aqui uma discussão jurídica fundamental, não é uma questão de oposição, é simplesmente eu não tenho a certeza que isto se configure como uma doação. Eu acho que isto provavelmente é um donativo de acordo com os usos sociais. Que são conceitos diferentes. Que são conceitos diferentes do ponto de vista fiscal e do ponto de vista civil. E, portanto, não estou a desdizer o que disse, estou só, ou seja, o ponto essencial daquilo que estou a dizer nem só isso. Eu acho que aquilo também que transpareceu da intervenção anterior é que existe uma interpretação jurídica perfeitamente válida, lógica e, enfim, clara. Mas o regime em si não é absolutamente claro, não é absolutamente transparente que o regime seja aplicado de uma determinada forma. Eu acho que o ideal era isto. Estou a trazer aqui para a mesa de discussão uma tese que enfim, pode ser minoritária, pode não ser tão lógica, pode não ser... Mas apenas para demonstrar um ponto que é o regime não é absolutamente claro, devia ser, mas não é. Mas não é, e o que nós devíamos estar aqui... Nós não devíamos estar aqui, ou seja, nós não devíamos estar aqui a discutir estas questões. Os pais deram uma conferência de imprensa ontem, sobretudo com o objetivo de sanar alguma polémica em volta da doação desta verba, explicando então que estão a canalizar este dinheiro não só para algumas necessidades da bebé Matilde, mas também de outras crianças que têm a mesma doença. E dizem também que a conta está a ser fiscalizada pela Caixa Geral de Depósitos. É uma frase que eu confesso que me suscita muitas dúvidas. Que tipo de fiscalização é que um banco pode fazer a este tipo de contas? Sim. Esse tema eu acho que essa conta está a ser fiscalizada, assim como a minha está a ser fiscalizada, claro, como a todos nós está a ser fiscalizada. Existem poderes do Banco de Portugal, existem obrigações de reporte de algumas situações dos bancos às entidades que fazem a supervisão, mas, no fundo, portanto, a legislação que eu encontro sobre, eu não sou grande especialista em direito financeiro de todo, portanto faço aqui já esta ressalva, mas a legislação que eu encontro em termos de contas com uma função solidária, que não confundir com contas solidárias, mas estas têm uma função solidária, é que tem que ser feita uma comunicação ao MAE, ao Ministério da Administração Interna, mas depois da lei não resulta absolutamente claro qual é a fiscalização. Pode-se pedir informação, mas não sei exatamente se, por exemplo, estas contas, para serem autorizadas, têm que ter uma função social que está, essa assim, mais ou menos descrita na lei. E a tutela já veio dizer que analisou as necessidades, avaliou os exames médicos que foram entregues e não houve dúvidas que estes pais estavam a precisar deste dinheiro e autorizou. O que não me parece resultar absolutamente claro dessa legislação é, uma vez mais, o que é que acontece se no momento N+1, portanto, no momento inicial nós sabíamos que estavam verificados, mas se existe uma readequação dos fundos a um outro propósito, não é muito claro quais são as funções, quem é que vai fazer essa fiscalização e quais são os poderes que têm. Portanto, para além desta questão de direito civil, claro, que nós podemos discutir, que é no fundo a devolução, eu não me parece que isto configure uma situação criminal, não sou grande estudioso, mas não me parece que isto configure um tipo criminal. Eu creio que está aqui mais uma questão moral, ética e a possibilidade ou não de quem doou agora dizer, não foi para estes fins que eu doei, portanto, o que é que a lei diz relativamente a isso? Vou passar a bola para este lado, Sofia Martins dos Santos, para lhe perguntar precisamente, enfim, no seguimento do que vínhamos a falar, há aqui a possibilidade de pedir à tutela responsabilidades na fiscalização de uma conta que foi autorizada pela mesma?
Sim, mas como o colega estava a dizer há pouco, e eu concordo com essa análise, não me parece que exista aqui uma forma do Ministério da Administração Interna continuar a fiscalizar e especialmente a fiscalizar os fins para os quais o dinheiro é utilizado. Portanto, a partir daqui, como eu há pouco estava a dizer, parece-me que caberá a cada pessoa, e eu mantenho a minha opinião, que há pouco referi, de que de facto é possível pedir a resolução e, portanto, a restituição dos montantes que foram doados, parece-me que caberá a cada pessoa perceber se quer, no fundo, passar um cheque em branco a estas pessoas para utilizarem o dinheiro para os fins que entendam pertinentes ou não. Portanto, caberá a cada cidadão individualmente, cada cidadão que fez as doações, saber se quererá ou não resolver o contrato. Mas isso não abre aqui uma franja, e falando até de casos recentes, para alguma desconfiança por parte daqueles que doam dinheiro? E não estamos a falar agora aqui da Matilde, tivemos casos muito recentes de doações ou de donativos que suscitaram muita polémica porque aparentemente não terão chegado aos fins que lhes eram destinados. Essa falta de clareza, de fiscalização, não abre aqui a porta para esta desconfiança que tão mal poderá fazer a futuras ações que tenham toda a pertinência para que sejam desencadeadas? Claro que, por um lado, abre, obviamente, porque as pessoas neste momento estão a pensar para onde é que está a ir o meu dinheiro. Mas as pessoas têm, de facto, aqui um mecanismo que podem utilizar. A partir do momento em que não o utilizam, a partir do momento em que existe aqui uma caducidade deste direito, as pessoas têm que perceber que, na verdade, aqueles pais podem utilizar o dinheiro para os fins que entenderem pertinentes e, portanto, a resposta a essa pergunta é, obviamente, que poderá causar aqui alguma desconfiança, mas não me parece que haja qualquer legitimidade para as pessoas, primeiro, que não doaram, dizerem o que quer que seja, porque essas pessoas não estão aqui constituídas como partes. Por outro lado, parece-me que as pessoas partindo da base da confiança, partindo da ideia de que aqueles que doaram acreditam na boa vontade, na seriedade, na moralidade destes pais e que, portanto, querem continuar a manter o dinheiro que deram nas mãos dos pais da Matilde. No entanto, querem saber o que é que foi feito com este dinheiro. Claro que sim. Há alguma figura jurídica que lhes permita dizer, meus senhores, digam-me o que fizeram com os meus 20, os meus 500 euros, os meus 1000 euros, os meus 2000 euros, mediante o montante que tenham dado? O que existirá é esta possibilidade de os pais virem dizer, os pais da Matilde ou qualquer pessoa que esteja nestas circunstâncias, virem dizer a público, como eu disse há pouco, como eu referi há pouco, foi sempre o meio que utilizaram para fazer os pedidos dos donativos ou das doações, como queiramos chamar, e virem a público explicar qual é que é o intuito de utilização destes montantes e, no fundo, sanar esta questão da resolução, porque se for dito expressamente para que é que esse dinheiro vai ser alocado neste momento, a partir da alteração das circunstâncias, e se as pessoas, dentro do prazo que a lei atribui, não fizerem qualquer tipo de resolução, então essa questão está sanada e, portanto, as pessoas já não podem vir mais tarde dizer que querem justificações disto ou daquilo. Obviamente que, a partir do momento em que há essa alteração do objetivo da doação, é normal que as pessoas queiram perceber se de facto houve uma nova alteração das circunstâncias ou não. É claro que as pessoas querem estar atualizadas dos fins para os quais o seu dinheiro é utilizado, mas parece-me que estamos nessa continuidade. E compete-me agora também fazer um esclarecimento um pouco à margem do que estamos a falar, isto porque este programa, como sabem, conta com a opinião daqueles que lá em casa queiram participar. Até ao momento não tivemos nenhuma participação, pedimos as nossas desculpas por isso, porque a questão é técnica, é da nossa parte. Há uma avaria telefónica que não nos tem permitido receber esses telefonemas. Eu peço, no entanto, a todos que tenham alguma paciência com esta situação, que continuem a tentar fazer essa participação, porque essa questão será resolvida assim que possível e assim que seja sanada, obviamente, daremos a voz àqueles que nos acompanham do lado lá do ecrã. E feita esta ressalva, Leonardo, vamos continuar com
a nossa conversa. Os pais explicaram ontem também que houve um barramento, e a expressão era mesmo esta, nesta conta, relativamente a transferências. Quer explicar-nos como é que se procede relativamente a este tipo de contas? Portanto, é pedida uma autorização para a criação de uma conta solidária e há depois a definição de um valor máximo e a partir daí há o barramento das transferências? Eu não sei, eu não conheço os contornos de como é que... Não conheço, não há informação, a lei não nos diz que tem que ser estabelecido um valor máximo. O que eu assumo pela informação que nos é dada a conhecer é simplesmente que o fim para o qual ela foi aberta se esgotou e, portanto, já foram... E aí, provavelmente, uma questão de valor, porque já existiam montantes suficientes para fazer face ao pagamento do medicamento e até pelo facto do Estado depois, e bem, ter assumido esse encargo. E, portanto, estando esgotado... Esta conta, de facto, tem um fim. Ela é aberta. É uma conta bancária que tem uma finalidade solidária para a angariação de receitas. E as receitas só podem ser angariadas para determinados fins sociais, nomeadamente quando existem situações de doença. Isso tem que ser validado. Portanto, o objeto seria a angariação de uma receita suficiente para um determinado fim, que é a doença. E esse é um ponto que nós podemos também debater um pouco e, portanto, provavelmente o fim dessa conta esgotou-se e ela foi encerrada do ponto de vista dos depósitos, não das transferências. Portanto, ela continua a poder ser movimentada com saídas de dinheiro, de acordo com a informação que nos foi transmitida. Sim, o barramento é só na possibilidade de continuar a ser canalizado para ali a verba por parte de doadores. O que eu acho que eu não queria nada pessoalizar, tenho muita dificuldade sempre a falar de casos concretos sem ter toda a informação. Acho que não o devemos fazer de uma forma muito incisiva, mas eu acho que este caso nos dá aqui uma oportunidade também de repensar como é que estas iniciativas da sociedade que regras devem seguir e como é que elas se devem processar. Porque, de facto, como dizia há pouco, temos cada vez mais meios que permitem uma mobilização social, temos a questão do crowdfunding que também funciona com donativos e, portanto, cada vez mais existem realidades na sociedade que não estão devidamente regulamentadas. Enfim. Aquilo que eu há pouco dizia, e acho que liga um pouco com esta discussão, é, no fundo, o regime do mecenato. Em Portugal chama-se regime do mecenato, enfim, nos países anglo-saxónicos essencialmente fala-se de filantropia. Prevê donativos, aí sim, os donativos são descritos, existe uma definição no Estatuto dos Benefícios Fiscais, em que há uma entrega gratuita, sem contrapartidas, de natureza comercial, para determinadas entidades e para a prossecução de determinados fins. Em termos de política fiscal, eu acho que esta opção do legislador justifica-se um pouco porque existem determinadas entidades que, pelo reconhecimento que tiveram da sua utilidade pública, e a utilidade pública pressupõe que a situação da entidade seja analisada pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, tem requisitos, exige um determinado período de atividade efetiva, ou de 3 anos, ou então um âmbito nacional. Portanto, o que se passa é que, geralmente, os beneficiários dos donativos são entidades que revelam alguma idoneidade. Não estou a falar de idoneidade moral, que não tem qualquer razão para desconfiar de que os indivíduos também a tenham. Mas na maioria dos casos estamos a falar de associações, de instituições... Correto, associações, fundações. Mas, essencialmente... Neste caso estamos a falar de um casal que ninguém conhece, ressalvando aqui uma vez mais que não estamos a pôr sequer em casa ou em causa ou em dúvida a moralidade deste casal. Sim. Mas o tema é que estas associações, geralmente, quando têm o reconhecimento de IPSS ou de utilidade pública, têm provas dadas de que têm capacidade técnica, conhecimentos práticos, teóricos, experiência dada, atividade efetiva e que dão mostras de que podem administrar os fundos. E, portanto, quando dizem eu vou alocar este dinheiro ao fim A, B ou C, de que, de facto, esse fim é um fim que merece ou que deve ser, fazem a due diligence necessária para o fazer. Mas podemos então depreender da opinião que aqui nos dá que é preciso um reajuste dessa lei de maneira a poder englobar estes casos que são cada vez mais comuns? Acho que sim, acho que o regime deve ser repensado.
Eu acho péssimo fazer-se avaliações legislativas em cima a quente. Portanto, e isso passa por ter então a tal fiscalização que possivelmente deixaria todos mais tranquilos e saberíamos daqui por um mês, um ano, para onde é que foi canalizado este dinheiro? Deixa-me só concluir o raciocínio. Eu acho que é péssimo fazermos legislação a quente. Portanto, o que eu digo é, provavelmente, estes regimes devem ser reavaliados. Se depois de uma reavaliação chegamos à conclusão que o regime é perfeito como está, por várias razões, muito bem, vamos mantê-lo. Respondendo muito diretamente à sua pergunta, a questão da desconfiança sobre os beneficiários de donativos, todos os donativos, é um tema ou da caridade, é um tema que se discute há centenas de anos. O Cícero tem textos em que põe em causa em que situações é que devem ser feitos os donativos. Mas a desconfiança sobre a utilização dos fundos é um problema que atravessa todas as entidades não lucrativas em todos os países do mundo e é um dos principais obstáculos, ou pelo menos um dos muito significativos, a que as pessoas façam mais donativos. Portanto, quanto mais transparência existir, quanto mais clareza existir sobre o regime, melhor, mais eficiente o regime é. Ou seja, o principal, acho que o que todos nós queremos, em Portugal, aparentemente depois desta mobilização, é que determinados fundos sejam utilizados para a prossecução de determinados fins que toda a gente considera que são meritórios. Portanto, o objetivo da regulamentação é só adaptar a lei de forma a que estes fundos cheguem e cumpram a sua função de forma efetiva. E o que eu acho é que, no caso de entregas a pessoas singulares, a legislação não é particularmente desenvolvida e, portanto, essa clareza, ou seja, não, na minha opinião, se me responder de uma forma muito direta, não é absolutamente claro. Para mim, qual é o regime legal que se aplica neste momento às transferências que são feitas por pessoas que receberam os donativos a terceiros. Não é absolutamente claro para mim. E a clareza nisso pode passar, enfim, não é a minha opinião, mas poderia passar eventualmente por uma proibição, mas ela tem que ser clara. Dizer assim, os donativos foram recebidos para determinar. É porque para mim também não é claro qual é o fim. Uma proibição? Não foi claro para mim que tipo de proibição é que a lei pode perfeitamente dizer, se os donativos são recebidos pelo sujeito A, eles não podem ser reutilizados ou redoados pelo sujeito passivo A ao sujeito passivo B. E, portanto, ou seja, nesse caso, implicaria que os pais só pudessem canalizar este dinheiro para a filha Matilde. Por exemplo. Não estou a dizer que essa é a solução que defendo, não é, mas isso ao menos daria uma clareza ao regime, que eu acho que não existe. Depois, do meu ponto de vista, só para trazer aqui um bocadinho ainda mais de dúvidas para a discussão, eu não estou absolutamente seguro de qual era o fim. Ou seja, eu percebo que cada uma das pessoas teve uma motivação. Agora, eu acho que a maioria das pessoas, quando faz o donativo, enfim, para ajudar a BBA, não está a pensar exatamente não conhecem a BBA. Portanto, os donativos são mais ou menos anónimos. As pessoas estão essencialmente preocupadas com uma situação, que é uma situação com a qual toda a gente se identifica, que é de pais que têm uma filha doente e que não têm dinheiro para pagar o tratamento. Esse é que é o fim. Portanto, eu estou a dizer assim, houve uma alteração, desculpe, estou só a pensar em voz alta, claro. Não estou toda... Isso também será uma questão muito pessoal, não é? Muito subjetiva. Absolutamente, absolutamente. Doutora, vamos falar aqui de uma outra questão. Os pais disseram ontem em conferência de imprensa que tinham parado de publicar os extratos bancários desta conta porque foram aconselhados pelo banco a não o fazer porque eles próprios poderiam estar numa situação em que poderiam ser alvo de algum tipo de interesse mais ilícito, digamos assim. Quer explicar-nos de alguma forma o que é que pode estar aqui em causa e que perigos podem também correr estes pais que têm 2,5 milhões de euros numa conta? Bom, eu não vi os extratos bancários que foram publicados. Confesso, não sei que tipo de tratamento é que esses extratos bancários levaram, se houve algum tipo de ocultação das pessoas que fizeram Aparentemente, acreditando naquilo que foi publicado, eram extratos bancários na sua totalidade, foram publicados até ao início do mês de julho. Entretanto, os pais ontem, na conferência de imprensa, disseram aos jornalistas que tinham esses extratos que podiam ser consultados pelos próprios,
mas não estão a ser agora publicados nas redes sociais, como até aqui estava a acontecer. Vamos supor que os extratos bancários tinham algum tipo de informação que normalmente até têm da origem dos fundos que foram transferidos. Por exemplo, o nome da pessoa que fez a doação, ou o IBAN da pessoa que fez a doação, enfim, algum tipo de elemento identificativo. Podemos estar aqui, eventualmente, numa situação em que se levantam questões de proteção de dados, por exemplo, e como o colega já disse há pouco, é verdade que o Banco de Portugal dá instruções muito específicas aos bancos, ao nosso sistema bancário, no que diz respeito à proteção de dados, e a nossa lei de proteção de dados, que também sofreu algumas alterações recentemente, também protege cada vez mais os cidadãos, e portanto é normal que estes pais tenham recebido essa indicação, e parece-me que faz sentido. Agora, respondendo à sua segunda questão, relativamente à questão que de riscos é que estes pais correm, tendo 2,5 milhões na conta, eles correm o mesmo risco que qualquer pessoa que tem 2,5 milhões na conta. Ou Mas seja, seria mais fácil que estes pais criassem aqui alguma figura jurídica de outra dimensão, a criação, por exemplo, de uma associação, de maneira a que houvesse não só maior transparência, digo eu, e é um ponto de interrogação no final desta expressão, faria mais sentido e eles estariam mais protegidos se não estivessem a administrar este dinheiro enquanto casal, pais da Matilde, mas fosse criada aqui uma outra figura? Sim, parece-me que poderia ser criada aqui uma outra figura que, enfim, teria que ser obviamente estudada para saber qual das figuras jurídicas, uma associação, eventualmente, não sei, teríamos que estudar para ver, para mostrar às pessoas, para poder demonstrar de uma forma mais acessível de que forma é que este dinheiro está a ser administrado, especialmente depois de passarmos aqui este período em que, de facto, as pessoas podem pedir a resolução dos contratos, na minha opinião, conforme referi, e que, de facto, lhes dá a possibilidade de administrarem este dinheiro. Mas, sim, parece-me que essa será uma solução eventualmente viável. Muito bem. Voltando à questão da fiscalidade. Os pais explicaram ontem, este dinheiro não está em nosso nome, está em nome da Matilde. Isso faz alguma diferença, doutor? Não. Estamos a falar de uma menor, portanto, esta conta, estando em nome da Matilde, são os pais que têm total poder sobre ela. Sim, faz diferença só em termos de cumprimento de obrigações acessórias, que obviamente não podem ser cumpridas por um bebê, mas pelos pais. Mas em termos de incidência, não acho que isto tenha grande impacto. Eu acho que essa observação não é a nossa conta, é a conta da nossa filha, tem um significado de transparência, ou seja, esses fundos estão perfeitamente isolados daquilo que é o nosso dinheiro do casal. Portanto, este dinheiro que tem esta função está perfeitamente isolada, permite com maior clareza ver quais são os fluxos de entrada e de saída de dinheiro, não muito mais do que isso. Para terminarmos, vou pedir a ambos conselhos para situações futuras em que indivíduos pessoas em nome individual, aliás, queiram desencadear uma campanha deste género. Bom, em primeiro lugar, e conforme a nossa discussão, entre aspas, de há pouco, e que o colega bem referiu, que pode não ser aqui bem claro qual é que foi o objetivo desta angariação de fundos, as pessoas devem ser o mais objetivas possível, de forma a serem transparentes para quem está do outro lado, para que as pessoas possam perceber, se não for alocado àquele objetivo, o que é que acontecerá ao dinheiro. Isto é logo uma forma de proteger as pessoas numa eventualidade como esta. E uma eventualidade boa, atenção, nós não estamos aqui a dizer que isto que aconteceu não foi uma situação excelente. Por exemplo, eu ainda ontem falava, isto em jeito de curiosidade, falava com uma colega, uma jurista que vive na Estónia, e ela dizia-me que tiveram precisamente o mesmo caso que aqui em Portugal. Fizeram uma angariação de fundos, mas o Estado lá não cumpriu, no fundo, os seus deveres. Já agora, muito rapidamente, sim. Como é que terminou esse caso? Terminou com as pessoas conseguirem os fundos necessários e a pagarem, através desses donativos, a ida da criança aos Estados Unidos para receber... Mas nesse caso, os fundos foram canalizados para o fim inicial, não é? Exatamente, mas aí, lá está. Isto para dizer, como o colega disse,
toda a população portuguesa, toda a sociedade portuguesa mobilizou-se para este fim. Não vamos deixar que isto seja um impedimento para que futuramente se façam este tipo de campanhas, porque elas são perfeitamente positivas. Bastante importante. Leonardo, mesmo para terminarmos, desafio-lhe também a lançar conselhos. Se quiser, podem ser também as autoridades responsáveis por este tipo de iniciativa. Estou absolutamente de acordo. Ou seja, havendo uma necessidade igual, o primeiro conselho é vamos todos ajudar. Há uma necessidade, temos que ajudar. Depois o enquadramento jurídico fica para segundas núpcias e, enfim... E às entidades competentes, uma reflexão sobre esta lei? Acho que o segundo, sim. Acho que isso é uma questão que nós devemos todos debater. Acho que não devemos legislar a quente. Portanto, não há aqui um conselho, vamos embora rever a lei. Não acho que isso deva ser feito. São poucos os fóruns em que nós, em Portugal, nos sentamos a discutir de uma forma aberta como é que os donativos devem ser tratados. Isso não tem existido até ao momento. Como é que a filantropia deve ser conduzida. Portanto, estes debates são debates importantes. Isto, se calhar, é uma coisa que aconteceu positiva neste contexto. E concordo absolutamente com o segundo conselho que deu. Ou seja, quanto mais, enfim, o direito às vezes atrapalha um pouco, mas também tem uma função reguladora e positiva. Quer dizer, se na verdade houvesse uma clareza sobre o destino, qual é o fim e qual é o destino dos fundos caso o fim não seja cumprido, provavelmente o quadro jurídico seria muito mais fácil de aplicar. Portanto, acho que sim. Sofia Martins dos Santos, Leonardo Marques dos Santos, muito obrigada a ambos pela participação neste Opinião Pública. Eu tenho uma vez mais que fazer um enorme pedido de desculpas pela incapacidade que tivemos de colocar em antena os nossos telespectadores. Uma avaria técnica nos nossos telefones impediu essa participação. Iremos retomar este tema sempre que se justifique e aí sim poderá haver então essa participação. Fica então uma vez mais esse pedido de desculpas. De qualquer forma, um agradecimento para todos aqueles que nos acompanharam desse lado. Muito obrigada. Um ótimo fim de semana. Eu regresso com o Jornal das Duas. Até já.